Olá, pessoal, vamos à atividade 23.3 do EMAI, página 63. Observe as figuras abaixo, feito por Luísa. Vou fazer uma pausa aqui e lembrar. A atividade de hoje é continuação da atividade, que é uma sequência, né? Nós começamos no outro vídeo falando da atividade 23.1, que falava da Luísa, da professora dela, aí tinha algumas medidas de perímetro. Aí, na página seguinte, tinha as medidas da área, que a professora propôs atividades. E nessa daqui, nós vamos continuar ainda falando sobre perímetro e área. Lembrando que perímetro é o contorno, ou seja, a volta. Se aqui fosse uma quadra e alguém estivesse caminhando e perguntasse qual o perímetro percorrido, então teria que ver quanto é a medida de cada... É da rua, por exemplo. Da minha casa, eu moro aqui, nesse portão, por exemplo. E eu vou dar a volta inteirinha, partindo do meu portão, indo pra esquerda. E vou dar a volta. E aí, eu teria que saber qual é a medida da rua, né? Tanto da rua da frente, como da rua do lado, a rua de trás, assim por diante. Aí, isso é o perímetro, é o contorno. E a área é o que tem dentro. É a parte ocupada. Então, a área são todos esses quadradinhos aqui. Então, perímetro é o contorno e a área é dentro. Então, vamos à atividade. Após observar essas figuras, A1 e A2, vamos responder algumas questões. Então, nós temos aqui A, B, C, D, E e F aqui embaixo. Página 63. Então, qual é o perímetro da figura 1? Então, contando o perímetro, que é o contorno. Aí, depois, e da figura 2, contando também o contorno. Qual é a área da figura 1? Contando a parte de dentro. E depois, a área da figura 2, na letra D. E aí, a pergunta E é como você fez para calcular o perímetro e a área de cada uma da figura. E aí, existem as possibilidades de vocês fazerem de uma vez, por exemplo, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou poderia fazer assim, 3. Se aqui tem 3, aqui também tem 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5 é 10. 3 mais 3 dá 6. Então, eu sei que é 16. Então, eu posso contar tanto de 1 em 1, como eu contar as laterais e a parte de cima e a parte de baixo e somar. E então, a letra E é individual. Então, vou explicar de um jeito e vou já colocando a resposta aqui da A, B, C e D. Então, aqui a gente já viu que é 16. Eu vou colocar 16, eu acredito que seja metros, né? Porque na atividade 23.1 e 23.2, a referência era metros. Então, vamos continuar falando de metros. E aí, a figura 2, nós temos 3, 6, 9, 12. Vocês viram que eu contei de 3 em 3, né? Porque aqui é uma figura quadrada, então eu sei que aqui tem 3, aqui também, aqui também, aqui também. Então, 3 vezes 4, 12, ou eu poderia contar 1 por 1. Então, 12 metros. A área da figura 1. Ou vocês podem contar quadradinho por quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ou podem multiplicar essa vertical por essa horizontal. Então, aqui eu sei que tem 3, aqui eu sei que tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, eu sei que é igual a 15. Ou pode contar 1 por 1 para conferir. Então, a resposta aqui, 15 metros. Só que é área, então é metros quadrado. Não esqueçam desse 2 elevado pequenininho aí do lado do M. E a figura 2, a mesma coisa. Eu sei que aqui tem 3 e aqui tem 3, então eu meço, faço duas medidas. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que dá no mesmo. Então, a figura 2, 9 metros
quadrados. E aí, como eu falei, isso aqui é individual, como você fez, vocês podem colocar. Contém 1 por 1, ou contém a lateral, a vertical, vezes a horizontal. Não sei, vocês vão colocar do jeito que vocês fizeram. A letra F tá perguntando assim: existe uma forma de calcular a área dessas figuras sem ter que contar um quadradinho? Sem ter que contar os quadradinhos 1 a 1? Eu acabei de fazer isso para vocês. Então, sim, existe. Multiplicando ou somando as laterais. Aí, a atividade 23.3, ela continua ainda na página seguinte, que é a página 64. Então, vamos à página 64. Página 64, atividade 2. A professora de Luísa desenhou a figura abaixo na lousa e disse que para cada quadradinho deveriam considerar o seu lado, que seu lado tem 1 metro de comprimento. Então, imagina isso aqui bem grandão. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, ele tem 1 metro aqui. Então, ele tem 1 metro desse lado aqui também. Ele tem 1 metro aqui. E ele tem 1 metro aqui. Só esse quadradinho. E aí, a mesma coisa os outros. Tem 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Todos eles têm 1 metro. Depois de desenhar isso, ela fez essas perguntas. Qual é a área total dessa figura? Aí, lembra que eu falei que não precisava contar 1 por 1? Era só pegar a medida da horizontal e a medida da vertical e multiplicar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 8, ou o contrário, 8 vezes 5, quanto que é? 5 vezes 8. 5 vezes 8, 5 vezes 8, pensaram? 5 vezes 8 é 40 metros quadrados. E aí, temos uma pegadinha aqui, por quê? Geralmente cai esse tipo de pergunta em provas, no Saresp, por exemplo, eu já vi várias vezes caindo e alguns alunos se descabelam. Então, vamos à pergunta. Qual a área da região triangular pintada de laranja? Aí, poxa vida, como é que eu vou saber se esse quadrado, esse lado tá maior e esse lado laranja tá menor? E esse lado aqui, como é que eu vou medir isso? E aí se desesperam, porque não sabe como medir esses aqui. Aí acabam medindo só os quadrados inteiros. E, por incrível que pareça, nessas provas tem a resposta só dos quadradinhos inteiros. Por exemplo, esse aqui eles até consideram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E às vezes tem 17 na prova. E o aluno vai lá e coloca. Se vocês observarem, não precisa fazer nada disso. Olha onde começa a marcação. Bem no encontro entre a vertical e a horizontal. Bem aqui no ângulo. E termina justamente no outro ângulo. Então, se vocês observarem, ele tá cortado aqui ao meio. Então, nós temos metade laranja e metade sem pintar. Então, eu não preciso fazer conta nenhuma, é só eu saber qual é a metade da figura toda. Se a figura toda é 40, a metade de 40 é igual a 20. Então, aí eu sei que essa região triangular, que foi feita só para confundir a cabeça, ela está bem ao meio. Então, não preciso ficar olhando esses quadradinhos, porque ela tá numa ponta, está na outra ponta. Então, resposta dessa atividade são 20 metros quadrados. E essa foi a atividade
23.3. No próximo vídeo falaremos da atividade 23.4 e 23.5. Errando tudo. Até a próxima.